Você está a fim de investir em CDB, mas primeiro você quer saber quanto rende, não é isso? E é exatamente isso que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo. Quanto rendem R$1.000 em CDB? Mas você sabe que existem vários tipos de CDBs. Tem CDB de liquidez diária, de prazo fixo, e aí você tem CDB que rende CDI, taxa fixa, híbrido, enfim. Então, meu amigo, não marca bobeira, não perde tempo, já bate no sino, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like na parceria, que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quanto rendem R$1.000 em cada um desses CDBs que eu citei aí, e ainda vou fazer um comparativo de todos os tipos de CDBs com a poupança, para você ficar sabendo de tudo. Mas primeiro aqui uma explicação rapidinha sobre o que é CDB. A sigla CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Mas como funciona isso aí na prática? Funciona assim, o banco quando quer captar dinheiro, ele emite esse título, esse CDB, e oferece uma rentabilidade em troca. Então, basicamente, quando você investe em CDB, você está emprestando o seu dinheiro pro banco, e o banco te paga juros por esse empréstimo. Grosso modo é isso. Agora, se você quiser saber tudo sobre CDB, o que é CDB de liquidez diária, o que é CDB de prazo fixo, que são aqueles que você resgata no vencimento, as formas de rentabilidade, se é seguro investir em CDB ou não, eu gravei um vídeo onde eu explico isso tudo de forma detalhada e com exemplos práticos aqui dos CDBs da minha corretora para te ilustrar. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui no card para você. Assiste lá, que é muito importante você aprender sobre os tipos de CDBs disponíveis no mercado, para você conseguir escolher o melhor aí para você. Bom, mas vamos direto aqui para a nossa simulação. Como eu falei para vocês, existem alguns tipos de CDBs e cada um deles tem uma rentabilidade diferente. Então a gente vai ver aqui quanto rendem aqueles R$1.000 em cada um desses CDBs. E o primeiro deles, que é o que a maioria das pessoas investem, vai ser o CDB de liquidez diária que renda 100% do CDI. E só para você saber o que é CDI, senão você vai ficar voando aqui na história, CDI basicamente é a taxa Selic menos 0,10%. Então hoje, como a taxa Selic está em 15%, o CDI rende 14,90%. E outra coisa importante que você precisa saber também aí é que o CDI não é fixo, ele sempre acompanha a Selic. Se amanhã, por exemplo, a Selic baixar para 13%, o CDI vai render 12,90%. Então aqui para nossa simulação, a gente vai assumir que a Selic vai ficar em 15% durante um ano, para você ter uma ideia aí de rentabilidade, de quanto vão render aqueles R$1.000. Então bora lá. Com CDB de liquidez diária que te renda 100% do CDI, ele vai te render 14,90%. Beleza? Então R$1.000 investidos nesse CDB hoje vão te render R$149 em um ano. Só que isso aqui não é líquido não, meu amigo, infelizmente. O rendimento do CDB não é isento de imposto de renda. Então você vai pagar 17,5% sobre os R$149 que você teve de lucro. R$149 menos 17,5%, que dá 26,08%, o seu lucro líquido aí vai ser de R$122,92. Então, investindo R$1.000 em um CDB de liquidez diária que renda 100% do CDI e com a taxa Selic em 15%, após um ano você vai ter R$1.122,92. E só lembrando aqui que no CDB de liquidez diária você pode resgatar o seu dinheiro quando você quiser. No CDB de liquidez diária não tem vencimento. Você pode colocar o dinheiro lá querendo deixar por um ano, mas se você precisar antes, você pode resgatar antes, porque é liquidez diária. Você resgata quando você quiser. Só que, obviamente, ele vai te render ali os juros até a data do seu resgate. Depois que resgatou, você não tem mais dinheiro lá rendendo nada para você. Agora a gente vai ver quanto rende R$1.000 em um CDB de prazo fixo pós-fixado, que é atrelado ao CDI. A rentabilidade desse CDB é muito parecida com o CDB de liquidez diária. Ele também te rende um percentual do CDI. Só que, como o nome mesmo já sugere, prazo fixo, você só pode resgatar o seu dinheiro no vencimento. O seu dinheiro fica travado e você não pode resgatar até o dia do vencimento. E outro detalhe interessante aqui é que o CDB de prazo fixo pós-fixado, ele costuma render um pouquinho mais do que o de liquidez diária. E quanto de liquidez diária você consegue investir ali em um que te renda 100% do CDI, o de prazo fixo com vencimento para um ano, que é o nosso exemplo aqui, costuma render por volta de 103% do CDI. Então a gente vai calcular com base nisso. Então vamos lá, como o CDI rende 14,90%, 103% do CDI vai te render 15,35%
ao ano. Então, R$1.000 investidos nesse CDB, com vencimento para um ano, te renderiam aí bruto R$ 153,47. Descontando os 17,5% do imposto de renda, que dá R$ 26,85, o seu lucro líquido seria de R$ 126,62. Portanto, investindo R$1.000 num CDB de prazo fixo pós-fixado, com vencimento aqui para um ano, você teria, ao final do período, R$ 1.126,62 líquidos. Só que você tem que se atentar aqui para o seguinte: esses pós-fixados que te rendem o CDI, essa rentabilidade não é fixa. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui para ficar mais claro, para você entender na prática como isso funciona. Se você investiu hoje em um CDB com vencimento para daqui a um ano pós-fixado, com a Selic hoje em 15, se daqui a 6 meses a Selic cair para 8, o seu rendimento vai diminuir, ele vai ser corrigido. O seu rendimento ele vai ser proporcional à média do CDI durante esses 365 dias, que é o período que você está investindo. Beleza? Agora a gente vai para um outro CDB de prazo fixo, só que o rendimento desse aqui é diferente. Ao invés de ele render o percentual do CDI, que acompanha lá a Selic, que pode aumentar ou diminuir, esse aqui tem uma taxa fixa. Esse aqui chama CDB pré-fixado. Então, no CDB de prazo fixo pré-fixado, você já entra sabendo exatamente quanto você vai receber ao final do período que você está investindo, independente do que acontecer com a Selic. Bom, então vamos lá. Atualmente, os bancos estão pagando aí uma taxa média de 12% ao ano e um CDB pré-fixado com vencimento para um ano. Então a gente vai assumir aqui essa taxa de 12% ao ano para fazer os nossos cálculos. Se você investisse então esses R$1.000 em um CDB com prazo fixo pré-fixado com taxa de 12% ao ano, você receberia ao final do período R$ 120 de lucro. Subtraindo 17,5% do imposto de renda, que dá R$ 21, o seu lucro líquido seria de R$ 99. Então, investindo R$1.000 em um CDB com prazo fixo, pré-fixado com taxa de 12% ao ano, você teria, ao final do período, R$ 1.099 líquidos. E isso aqui de forma fixa, previsível, pré-estabelecido, pré-fixado. Não importa para onde vai a economia, não importa para onde vai a taxa de juros do Brasil, você vai receber esses valores ao final do seu período. Diferente do CDB, que rende o CDI, que esse aí varia com a Selic. Você sabe quando o pré-fixado vale a pena, esse que tem uma taxa fixa? Quando você acha que a Selic pode cair muito e prejudicar sua rentabilidade. Aí você faz um de taxa fixa e trava o seu ganho. Bom, agora a gente vai para o nosso último CDB também de prazo fixo, que é o CDB híbrido, que tem outro tipo de rentabilidade. Esse aqui, ele rende uma taxa fixa mais a inflação, que é o IPCA. E é por isso que ele é híbrido, porque ele tem uma taxa fixa e uma outra taxa que varia conforme a inflação, conforme o IPCA. Eu vou te dar um exemplo aqui de rentabilidade. Você escolhe lá um CDB híbrido que rende IPCA mais 6%. Então, se o IPCA, a inflação, for de 4,5% no período, você vai receber 10,5%, que são esses 4,5% do IPCA, que foi a média lá do período, mais os 6% fixos. Bom, os CDBs híbridos estão pagando uma média de IPCA mais 6% mesmo. Então, suponhamos aqui que o IPCA, a inflação no período de um ano, até o vencimento aí do seu CDB, foi de 5%. Então, a sua rentabilidade total vai ser de 11%, 6% fixos, mais 5% do IPCA. Sendo assim, R$1.000 investidos nesse CDB híbrido te renderiam R$ 110 bruto. Descontando aqueles 17,5% do sócio do imposto de renda, que dá R$ 19,25, você teria um rendimento líquido de R$ 90,75. Portanto, R$ 1.090,75 é o que você resgataria ao final do período. Bom, então tá aqui. Esse é o rendimento que você teria nos CDBs se investisse R$1.000 hoje, com essa taxa Selic aí de hoje, e deixasse investidos por um ano. Mas e a poupança? Quanto rende? Será que rende mais? Vamos comparar? A poupança atualmente rende 0,5% ao mês mais TR, que é a taxa referencial, que é praticamente zero. Portanto, se você deixou R$1.000 lá durante o ano, você vai sair com 1.060 líquidos, já que a poupança é isenta de imposto de renda. Agora eu vou colocar tudo na tela para você poder comparar lado a lado o rendimento de cada um, considerando a Selic de hoje. Então, R$1.000 investidos em um CDB de liquidez diária que renda 100% do CDI
você teria ao final do período R$ 1.122,92. Já no CDB de prazo fixo pós-fixado, que rende 103% do CDI, você sairia ao final do período com R$ 1.126,22. Já no CDB pré-fixado com uma taxa de 12% ao ano, você teria R$ 1.099 líquidos após um ano. E no CDB híbrido, considerando o IPCA de 5% mais 6% de taxa fixa, você sairia ao final de um ano com R$ 1.090,75. E na senhora poupança, depois de deixar os seus R$ 1.000 lá durante um ano, você sairia com R$ 1.060. Obviamente que com a Selic nesses patamares, os CDBs rendem muito mais que a poupança. Isso porque a gente está colocando aqui na nossa simulação o prazo de um ano. Se a gente esticar esses prazos, essa diferença aí para a poupança vai gritar bem mais. E aqui o nosso campeão, o que rendeu mais no cenário de hoje, considerando que a Selic se mantenha 15% o ano inteiro, foi o CDB de prazo fixo pós-fixado. Só lembrando aqui, é muito importante lembrar isso, que no pós-fixado, a Selic pode cair no meio do caminho e a sua rentabilidade cair junto, já que o pós-fixado é atrelado ao CDI. Bom, mas resumindo aqui, todos os CDBs são bons produtos de renda fixa. Escolher entre eles aqui é mais questão do objetivo de cada um. Se quer retirar quando quiser, se pode deixar até o vencimento, ou se a pessoa acha que a Selic pode cair no meio do caminho e aí faz um pré-fixado para travar a taxa, enfim, vai da análise e do objetivo aqui de cada um, certo? Então era isso aqui. Se você investe ou guarda dinheiro no CDB, conta aqui qual o tipo do CDB que mais se alinha com o seu objetivo e por quê, para a gente bater um papo e trocar linhas de raciocínios aqui nos comentários. Agora uma coisa que você não pode esquecer é de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like na parceria, para você seguir acompanhando aqui todos os conteúdos que eu posto aqui para te manter informado. Fechou? Abração, tamo junto, até a próxima.